Boa noite, irmãos. Boa noite. Que a espiritualidade amiga dessa casa conforte nossos corações nesse momento, nos receba de braços abertos, para que a gente possa aprender um pouquinho mais sobre essa doutrina divina, para que possamos colocar em prática esses santos ensinamentos, para que os nossos lares recebam muitas bênçãos nesse momento, que a paz e a tranquilidade cheguem até a nossa casa, aos nossos familiares, aos nossos amigos, e que nós possamos receber toda essa energia salutar, renovando as forças do nosso corpo físico e do nosso corpo espiritual. Que assim seja. Então, meus amigos, vamos falar hoje sobre a verdadeira felicidade. Será que existe essa felicidade na Terra? Então eu vou começar com uma história de Chico. As histórias de Chico são sempre comoventes e sempre trazem uma mensagem tão grande para a gente, mensagens valiosas que ele deixou. Então, por volta de 1953 até 1959, em Uberaba, o Chico e a equipe dele faziam um trabalho de assistência, uma assistência muito carinhosa. Eles levavam orações, expressões de fraternidade a todas aquelas pessoas que estavam necessitando de saúde para o seu corpo físico ou também estavam necessitadas espiritualmente, fragilizadas naquele momento. E uma senhora foi até Chico e pediu que ele visitasse a irmã dela. A irmã dela havia se tornado hemiplégica e muda. Hemiplegia é um tipo de paralisia cerebral que ela atinge um dos lados do corpo, deixando sem movimentos. E ainda mais que ela tinha perdido a voz também. Ela tinha uns 40 anos e chamava-se Valéria. E o Chico disse que com certeza iria. E ele foi a primeira vez, era um sábado. Normalmente as visitas aconteciam nos sábados. Ele ia levar para Valéria uma oração, uma palavra de carinho, e levava também um pedaço de bolo, algumas balas, isso que se dá a uma criança porque ele não poderia oferecer mais. Materialmente não poderia oferecer mais. Mas espiritualmente o que ele levava não tinha preço. Eram diversas as casinhas que o Chico ia visitando, e uma delas morava essa irmã da Valéria, que o nome era Dona Laura, e a Valéria morava com ela. A Dona Laura recebia ele com muita felicidade. Era um momento muito importante para ela e para a Valéria. Nesse momento, ele fazia uma oração, no outro sábado o outro irmão fazia uma oração, no outro outra senhora. E aqueles momentos ali, a Valéria ia renovando toda a espiritualidade dela, ia recebendo tudo aquilo ali. Ela não conseguia falar, mas ela recebia. E ela guardava um pedaço de bolo embaixo do travesseiro. Bom, enfim, mas o Chico sempre insistia com ela, dizia: Valéria, fala a Deus. Ela tentava, mas não conseguia. Fala a Jesus, Valéria. Não conseguia. Até que depois de algum tempo, a Valéria foi acometida por uma gripe pneumônica muito forte. E tiveram que chamar o médico, que foi atender ela em casa. E o médico disse que infelizmente ela estava às portas de uma pneumonia. E a pneumonia se manifestou muito forte. E no sábado, o Chico chegou lá para visitar ela e ela estava muito abatida. E ele ficou muito preocupado. E ele disse então que ele passaria a visitar ela todos os dias, ao invés de apenas aos sábados. E ele chegou num sábado depois e notou que ela estava com a febre muito alta, e ele ficou muito preocupado, e ele disse: Dona Laura, o que o médico falou sobre essa febre tão alta? Ela está queimando em febre. E ela disse: olha, Chico, ele disse que ele está aplicando toda a medicação que tem que ser aplicada, muitos antibióticos ela está tomando. Ela está medicada, não tem o que fazer, é esperar para ver se o corpo reage.
E o Chico, muito preocupado, chegou e disse assim para ela: Valéria, fala Jesus, Valéria. E não saía nada. Mas ele, naquela ânsia de ajudar, ele disse: Valéria, Jesus andou pelo mundo, curou tanta gente, tantos iam buscá-los nas estradas, na casa onde ele permanecia, e pediu a graça da melhora. E ele curava essas pessoas, Valéria. Peça a Jesus, fale Jesus. Imagine você caminhando e chegando aos pés dele falando Jesus. E ela uniu todas as forças da alma dela e mesmo queimando em febre, ela balbuciou: Josuso, Josuso. Chico ficou emocionado e disse: Valéria, meu Deus, você está falando Jesus. E ele, emocionado naquele momento, né, e ficou com aquela voz, nunca esqueceu aquele nome vibrando nos ouvidos dele. E ele disse: meu Deus, mas que alegria, a Valéria falou o nome de Jesus. Que coisa maravilhosa, dona Laura, venha cá para a senhora ver. Ela vai ficar boa, com certeza. Ela chamou por Jesus. Só que no outro dia, pela manhã, chegou a notícia através de dona Laura para Chico que Valéria havia desencarnado pela manhã. Não havia resistido. A pneumonia venceu. Aquele corpo já tão debilitado não teve mais. E eles foram para lá, foram para o velório, sofreram bastante, lembraram aquela amiga que não falava, mas que tinha gestos extraordinários. Porque às vezes as pessoas acham que espírita não sofre, né? Sofremos igual, né? O entendimento facilita o nosso sofrimento, nos ajuda a ver que a vida é muito mais, que a vida não cessa, que a morte é uma farsa. Nós sofremos. E o Chico e a sua equipe sofreu há 6 anos prestando aquela assistência para Valéria. E então ficaram ali lembrando aquela amiga e os anos foram passando. Como tem que ser, os anos rolaram. Chico se mudou para Uberaba e em 1976 ele foi vítima de um infarte. E esse infarte foi bem sério. E ele acabou ficando hospitalizado em casa, porque o médico tinha medo que, por ser o Chico Xavier, começasse a tumultuar o hospital. Ele disse assim: Chico, você precisa ficar 20 dias em total repouso. Então você vai ficar em casa, a enfermeira de nome de Norá Fabiano vai ficar responsável por você. Só ela poderá entrar e sair do seu quarto. E o Chico, né, concordou então que ficaria. E assim começou. Só que acontece que eles podiam até barrar a entrada dos encarnados, mas e os desencarnados? Então vários amigos do Chico iam lá visitar ele. Chico pediu que deixasse uma cadeira ao lado da cama e assim fez. E ele falou para Dona Dinorá: Dona Dinorá, por favor, não se ofenda e nem se preocupe. Se a senhora escutar eu falando sozinho, eu estou falando com alguém. Ela disse: não se preocupe, meu filho, eu entendo que você está falando com alguém. E assim aconteceu. E numa tarde entrou uma moça muito bonita no quarto do Chico. E ele disse: por favor, entre, sente nessa cadeira. Ela disse: Chico, você não está me conhecendo? Ele disse: olha, a senhora vai me perdoar, mas eu tenho andado doente, com problemas circulatórios, e eu estou com a memória estragada, então eu não estou me lembrando. E daí ela disse: mas Chico, nós somos tão amigos, eu quero a você tão bem. E ele: olha, eu não posso fazer esforço, eu preciso fazer total repouso. Então, minha senhora, por favor, fale seu nome. Ela disse: não, eu não vou falar meu nome, Chico. Você vai se lembrar. Eu sou uma das suas amizades de Pedro Leopoldo. Ele disse: mas olha, a senhora pode me falar, fala Maria ou fala Alice, mas lá eu tenho tantos amigos que a senhora vai ter que me falar a família que você vem. E ela: não, Chico, eu vou falar apenas uma palavra, apenas um nome, e você vai saber quem eu sou. Ele: então, minha filha, por favor, fale. E ela disse: Josuso. E ele: meu Deus, Valéria, meu Deus, que alegria é você, Valéria, como você está linda. Eu não mereço a sua visita, Valéria. E ela disse: mas eu vim lembrar
os nossos sábados em que nós orávamos tanto. Eu me lembro da última palavra e eu vim te trazer confiança em Jesus, Chico. Ela pôs a mão no peito do Chico e a dor desapareceu. E Chico deixa essa mensagem para nós. O nome de Jesus é tão grande que remove os nossos obstáculos orgânicos. Eu estou com uma angina, que ficou como sendo herança do infarte. Mas uma angina muito bem controlada, eu sigo as instruções médicas, as instruções dos amigos espirituais, me abstenho de tudo aquilo que não posso usufruir. De modo que, graças a Deus, eu estou, vamos dizer, doente, mas estou são, se alguém puder me compreender. Então, olha essa alegria, a alegria que a gente partilha. A alegria é algo que a gente compartilha. Ele compartilhou com ela e ela compartilhou com ele. A verdadeira felicidade. E tem uma mensagem, psicografada pelo Chico também, de Emmanuel, que se chama Felicidade. E diz assim: em matéria de felicidade, convém não esquecer que nos transformamos sempre naquilo que amamos. Quem se aceita como é, doando de si a vida o melhor que tem, caminha mais facilmente para ser feliz como espera ser. Essa aceitação que a gente tem que ter com a gente. Quando Jesus chegava para alguém, que ele ia socorrer alguém, a primeira coisa: qual é seu nome? Por quê? Te situa. Quem você é? Puxa esse seu ser. Quem você é? Qual o seu nome? E depois ele dizia o quê? Levanta. E essa mensagem é para nós, não é à toa que ela ficou. Quem nós somos? A gente precisa se aceitar. O nosso lado bom, as nossas diferenças, aquilo que nós precisamos corrigir, e a gente precisa se amar. E a gente precisa levantar também. E seguir e caminhar. E vencer aquilo que nós viemos para vencer. E segue assim: a nossa felicidade será naturalmente proporcional em relação à felicidade que fizermos para os outros. Então significa que felicidade é algo que a gente compartilha. A alegria do próximo começa muitas vezes no sorriso que você lhe queira dar. Quantas vezes mudamos o dia de alguém ou alguém muda o nosso dia? Quantas vezes ao encontrar alguém a pessoa chega e nos dá um abraço, um sorriso, uma palavra amiga e o nosso dia, pronto, se transformou. Eu sou professora e isso acontece muito. Às vezes eu estou chegando na escola e aquele dia eu estou triste por algum motivo, alguma coisa, os alunos sempre mudam meu dia. É sempre um abraço, é sempre uma palavra amiga, é sempre carinhoso, sabe? E eu sempre falo isso para eles. Vocês têm noção que vocês têm o poder de mudar o dia das pessoas? A gente tem esse poder, gente. Depois diz assim: a felicidade pode exibir-se, passear, falar e comunicar-se na vida externa, mas reside com o endereço exato na consciência tranquila. Então, às vezes, a aparência não quer dizer felicidade. Se você aspira a ser feliz e traz ainda consigo determinados complexos de culpa, comece a desejar a própria libertação, abraçando no trabalho em favor dos semelhantes o processo de reparação desse ou daquele dano que você haja causado em prejuízo de alguém. Eu guardo uma culpa, por exemplo. O que eu vou fazer? Eu vou ficar me punindo? Eu vou ficar me culpando? Vai adiantar? Ninguém muda o que já passou. O que eu posso fazer de agora em diante? O que eu posso curar através do amor? Em mim e nas outras pessoas. E é assim que a gente vai espiando. Não tem que ser pela dor. Deve ser pelo amor. Pode ser pelo amor. Estude a si mesmo, observando que o autoconhecimento traz humildade. Sem humildade, é impossível ser feliz. Amor é a força da vida. E trabalho vinculado ao amor é a usina geradora da felicidade. Se você parar de se lamentar, notará que a felicidade está chamando seu coração para a vida nova. Quando o céu estiver cinza, a derramar-se em chuva, medite na colheita farta que chegará do campo e da beleza das flores que surgirão no jardim. Então, às vezes a gente reclama, muitos dias de chuva. Meu Deus, não para mais de chover, vamos virar sapo, a gente fala assim,
Para a chuva, olha para o campo, olha para a grama, olha para as flores, para as árvores. Até o canto dos pássaros fica mais bonito. E agora eu trouxe algumas explicações de Haroldo Dutra sobre felicidade, que para quem quiser assistir na íntegra, essa palestra dele está lá no YouTube e o título é Saúde e Espiritualidade, Haroldo Dutra. E ele vem estabelecer uma confusão que se estabeleceu na atualidade entre prazer e felicidade. E ele diz que prazer e felicidade são duas coisas muito diferentes. Então ele fala sobre o prazer. O que é o prazer? Como ele é mineiro, ele traz o pão de queijo. Vamos imaginar, ele diz pão de queijo, prazer total. A gente pode imaginar aqui um dia de chuva, com um bolinho de chuva e um doce de leite. Ou aquela coisa que vocês mais gostam. Prazer. A gente sente prazer ao se alimentar de algo que a gente gosta. Agora vocês imaginem você chegar numa confeitaria linda. E vocês falam assim na confeitaria, eu quero aquela torta. Imaginem a torta que vocês gostam. Pode ser salgada, doce. E eles colocam aquela enorme torta na mesa de vocês e vocês sentam para comer. Aí vocês vão se servir da primeira fatia. Primeira fatia, prazer total. Que delícia, né? Segunda fatia, já não é tão boa a torta. Mas aí vai chegar alguém e falar assim, ó, eu coloquei essa torta aqui. Vai comer toda. São 2,5 kg de torta, come. Aí é penoso, né, gente? Porque essa é a natureza do prazer. O prazer é assim, ele atinge um ponto bem rápido, ele faz uma curva, mas é muito rápida. E ele despenca vertiginosamente. Todo prazer, ele é assim. Você está com muita sede, caminhou muito no sol. Beber uma aguinha gelada é bom? É bom, mas experimenta tomar 5 litros d'água. É penoso. O problema é que as pessoas confundem o prazer com felicidade. E se a gente estiver sempre atrás do prazer, vai ser muito difícil compensar. Porque a natureza do prazer é essa, é ser temporário. Me digam uma coisa, parto normal é prazeroso? Eu acho que não, né? Suspeito que não. Na maior parte das vezes a mãe está feliz. Um estudante, último semestre da faculdade, estudou muito, aplicou-se o ano inteiro, 5 anos inteiros às vezes. Chega lá no final, trabalhou durante todo o dia, tem que estudar de noite. Está cansado, está chovendo, está frio. É prazeroso? Não, mas ele está feliz. Porque faz parte da evolução dele para chegar até o diploma. Concurseiro, gente, quem está estudando para concurso sabe. Concurseiro é um ser que ele só existe, ele está ali, mas ele só existe, ele não tem vida social, ele não tem feriado, ele não tem domingo, não tem. Enquanto todos estiverem passeando na praia, ele vai estar estudando, eu já passei por isso. Eu estudava de 8 a 12 horas por dia e trabalhava. Era prazeroso? Não, mas eu estava feliz. Porque eu sabia que eu precisava dessa etapa. Esses degraus eram importantes para alcançar o que eu queria. Então eu estava feliz e eu consegui. Fazer academia, atividade física, as pessoas falam, né? Tu adora academia, né? É uma coisa maravilhosa na tua vida. Não. Fazer o exercício, a dor do exercício, todos os dias, não importa se tem chuva, se tem sol, se tem vento, é bom? Não. Não é prazeroso. Mas eu fico feliz sim, porque eu estou oferecendo o melhor para o meu corpo. A vitalidade que a gente se oferece fazendo exercício físico, a saúde que proporciona ao nosso corpo, isso nos traz felicidade. Chegar no médico, fazer exames, estar com tudo ok, ganhar os parabéns, isso é felicidade, porque isso é compromisso com a gente precisa ter esse compromisso. No próprio Evangelho diz cuidar do corpo e do espírito. Então quando nós estamos trabalhando, estudando, cuidando do nosso corpo, quando nós estamos obedecendo a nossa consciência, porque isso tudo está gravado na nossa consciência, Deus é tão bom, é um Pai tão misericordioso, que a gente tem consciência de tudo. Às vezes a gente passa por cima dela, mas a gente tem.
E quando a gente está obedecendo ela, a gente é livre. A gente é feliz. Então essa busca incessante por prazer que a sociedade tem mostrado, desde os primórdios dos tempos, ela tem destruído saúde, reencarnações inteiras, relacionamentos. Para quem leu o livro Nosso Lar, André Luiz passa 8 anos no umbral, quando ele faz uma prece muito fervorosa e ele é resgatado pelos amigos espirituais. Ele é levado para a colônia Nosso Lar. Chegando lá, a primeira coisa que o médico diz para ele: que pena que tenha chegado num estado tão lastimável. Se suicidou. Vai, ele se revolta. E ele diz: não, o senhor está errado. Eu lutei mais de 40 dias na casa de saúde tentando vencer a morte. Eu sofri 2 operações devido à oclusão intestinal. Eu não me suicidei. Eu lutei pela minha saúde. O médico, muito calmamente, muito tranquilo, começa a explicar para ele por que ele se suicidou. Não colocou uma corda no pescoço, não se deu um tiro, mas todas aquelas medidas que ele ia fazendo diariamente contra a saúde do corpo dele, físico e espiritual, iam minando a saúde dele. Peguei só um trechinho, que eu quero falar outras coisas para vocês. Mas o médico encerra assim para ele: todo o aparelho gástrico foi destruído à custa de excessos de alimentação, bebidas alcoólicas, aparentemente sem importância. Devorou-lhe a sífilis energias essenciais. Como vê, o suicídio é incontestável. A busca de prazer dele, olhando a vida apenas com os olhos terrenos, alimentação, álcool e prazeres sensuais, minou a saúde do corpo dele. Mais a irritação dele, mais a falta de caridade, e assim o médico vai falando para ele. Aí ele se conscientiza: realmente, eu sou um suicida. E existe na nossa sociedade, e eu falo muito isso, uma romantização das coisas erradas. E isso tem que parar, gente. Porque as pessoas romantizam comer demais, as pessoas romantizam beber, as pessoas romantizam quem namora assim, loucamente. Existe essa romantização. Faz, a vida é uma só, a vida é essa. E quando vem o resultado disso, as pessoas somem. Quantos espíritos vieram para vencer o alcoolismo? E através das pessoas: bebe hoje, vamos nos divertir. Faz um ex-alcoólatra entrar em contato com o vício dele. Às vezes é um copo só. E ele entrou naquela energia dele de novo. E daí depois, todo mundo some. Só as pessoas que amam muito, só a família fica ao lado. Outra coisa, comprar. Quem não gosta de comprar, gente? Sair da loja assim com aquelas sacolas, né? Ai, tive um péssimo dia hoje, eu vou comprar. Tem algum problema nisso? Não. Mas se a gente começar a comprar em demasia, porque o prazer é só na hora da compra, as prestações vão ser por muito tempo ainda. Se isso comprometer nosso orçamento, é um problema. Então eu estou falando que prazer errado, não. Mas o prazer que ameaça a nossa felicidade, ameaça a felicidade dos outros, sim, é errado. Então, para quem está assistindo aquela série de Jesus, é muito legal porque tem uma hora que ele está arrumando assim o discurso dele, né? E chega Mateus e fala assim: mestre, mas você vai falar isso para as pessoas, né? Porque vai chegar vários sermões, né? Você vai falar isso mesmo? Ele diz: sim, Mateus. Você quer que eu fale o quê? Pessoal, sigam fazendo tudo como estão fazendo, tá tudo certo, tá tudo ótimo, continua assim. Ele diz: não, precisa mudar, né? Por quê? Porque a gente está aqui para evoluir. Eu perdi uma amiga muito querida há pouco tempo, que se suicidou. A gente sofreu muito lá em casa. Ela não tomou veneno, ela não se enforcou, não se deu tiro. Mas todos os dias da vida dela, com excesso de comida, bebida, total sedentarismo, a ponto dela comer tanto e ficar com o corpo tão doente, dela não conseguir mais ir na frente da casa dela abrir o portão pra gente.
Cada vez que a gente falava sobre saúde, tentava falar com ela, conversar, ela ria, ela achava engraçado. E aquele prazer efêmero que tu não sacia, porque a natureza do prazer é assim, sem limites, chegou ao ponto de incapacitar totalmente o corpo dela. E ela acabou perdendo a vida assim. Isso também é suicídio. Também é falta de responsabilidade nossa com o que Deus nos emprestou, porque até o nosso corpo é emprestado por Deus. Divaldo conta a história da irmã dele. A irmã Nair de Divaldo, ela cometeu suicídio. Na época foi muito chocante, a mãe dele era muito católica. E alguns anos depois, o cunhado vai até ele e trazia uma culpa imensa, porque ela se suicidou porque descobriu que o marido estava tendo um caso. E ela acabou se desesperando e naquele desespero ela tirou a própria vida. E ele falou assim para o Divaldo: você não imagina a culpa que eu trago. Por momentos de prazer, eu coloquei o grande amor da minha vida fora. E eu destruí a minha felicidade e a dela. Aí a gente vê a diferença de prazer e felicidade. Então, qual a nossa busca? O que a gente está buscando aqui? Prazer, felicidade? Paulo dizia assim: embora andando sobre a carne, não militamos segundo ela. Ou seja, estamos encarnados agora para passar pelas nossas provas, mas nós somos espíritos. Não temos que obedecer esse corpo aqui. Temos que obedecer a nosso espírito, a natureza celestial. E ele dizia que o amor era o único caminho e que nós seríamos reconhecidos pelo nosso amor. Quem segue Jesus será reconhecido pelo amor. Será que estamos sendo reconhecidos pelo amor? Estão vendo Jesus na gente? Então quem ama, cuida, se cuida, né? O famoso psiquiatra Augusto Cury diz assim: vivemos a era dos mendigos emocionais. É uma era perniciosa, onde se precisa de muitos estímulos para sentir migalhas de prazer. Uma pessoa rica, ela faz muito das pequenas coisas. Uma pessoa pobre, do ponto de vista psiquiátrico e sociológico, precisa de muito para sentir pouco. Muito reconhecimento. Às vezes, muitos produtos, aplausos para sentir experiências parcas de prazer, mendigando o pão da alegria. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, Salvação dos Ricos, diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará a um e amará o outro, ou se prenderá a um e desprezará o outro. Não podeis servir simultaneamente a Deus e a Mamon. Quer dizer o quê? Ou a gente serve ao nosso espírito, ou a gente serve ao nosso corpo. O que a gente está buscando? Se a gente buscar só os prazeres terrenos, a felicidade espiritual fica muito longe. E o mancebo se aproximou de Jesus e disse assim: bom mestre, que bem devo fazer para adquirir a vida eterna? E Jesus diz assim para ele: por que me chama de bom? Só Deus é bom. Olha, ele não disse que ele não era mestre, porque ele estava aqui para ensinar. Mas ele disse que só Deus é bom. E ele diz assim: guarda os mandamentos. E ele diz: que mandamentos? E ele fala: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não darás testemunho falso, honra teu pai e a tua mãe, e ama teu próximo como a ti mesmo. Aí o moço disse: ah, eu tenho guardado todos esses mandamentos, desde que eu cheguei à mocidade. O que é que ainda me falta? Então ele queria mais, ele sabia que era mais que isso. E Jesus disse assim para ele: se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tem, dá aos pobres e terás o tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Daí o moço saiu muito triste, muito desapontado. E Jesus falou aos discípulos dele: em verdade vos digo, que bem difícil é que um rico entre no reino dos céus. Ainda uma vez vos digo, é mais fácil que um camelo passe pelo buraco de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Pessoal, o que é isso? É muito mais fácil que a pessoa que tem humildade, que ela vai pela felicidade, pelos bens do Espírito entre no reino dos céus, do que aquela pessoa que busca só os bens materiais. É isso, não quer dizer que a gente tem que, vou chegar agora e vou dar meu carro ali, ó, Diniz,
vou dar meu carro ali, ó, vamos, né, distribuir. Não, pessoal. Mas é que a gente não dê importância maior para o que é material é transitório. Para quem já assistiu o filme Paulo, Apóstolo de Cristo, é um filme muito lindo. E chega um ponto assim que o centurião, Maurício, está desolado porque vários cristãos foram para o circo. E ele já estava gostando daquele Paulo. Lucas, o grego, o médico, o discípulo, já tinha salvado a sua filha. E ele já estava grato com aquilo, né? E ele chega e diz assim para o Paulo: olha, eu sinto muito pelos seus amigos que morreram no circo hoje. Paulo, com toda a serenidade, olha para ele e diz assim: você já velejou? E ele diz sim. E ele: imagine-se olhando para o vasto mar diante de você. Você se abaixa, põe a mão na água e traz um pouco de água até você. Imediatamente a água começa a escorrer pelos dedos, até a mão estar vazia. Essa água é a vida do homem, do nascimento à morte. Ela está sempre escorrendo pelas nossas mãos, até sair, junto com tudo que você tem apreço nesse mundo. Porém, o reino de que falo, para o qual eu vivo, é como o resto da água do mar. O homem vive por aquele punhado de água que escorre pelos dedos. Mas aqueles que seguem Jesus Cristo vivem para aquela expansão infindável de mar. Ou seja, a nossa espiritualidade é muito maior do que essa vida aqui. Porque nós somos espíritos. É só um momento aqui, é só uma passagem. Se a gente viver só por aqui, talvez a gente se sinta infeliz. Se a gente viver só pelo que é daqui, talvez a gente se sinta infeliz. Se a gente viver pela espiritualidade toda que a gente traz, a gente viverá feliz. Mesmo com tudo que a gente está passando. Tanto que Paulo diz assim, ele estava na prisão, ele estava lá num calabouço úmido, cheio de machucados, tinha sido torturado, tinha sido chicoteado. E ele diz assim, eu aprendi a me contentar com o que tenho. Ele disse isso na prisão. Ele estava feliz, espiritualmente feliz. A missão dele estava cumprida. Ele vivia para o Espírito. Então, pessoal, que a gente saiba buscar a nossa felicidade. Que a gente faça isso. Que a gente tenha esse olhar para nós, um olhar global, universal, de tudo que a gente tem, de todas as graças que Jesus nos concede, de todas as pessoas que convivem com a gente, de tudo que a gente usufrui. E que a gente tenha noção que tudo aquilo que estamos passando agora, de dificuldades, tudo aquilo que nos falta muitas vezes, provavelmente fomos nós que escolhemos, para que nós possamos evoluir. E que a gente aprenda a sanar as nossas dívidas, as nossas culpas, pelo amor. Que a gente se pergunte quem eu sou, o que eu busco, o que eu quero para a minha vida, o que eu preciso para ser feliz. E que a gente tenha coragem, resignação e obediência para ir atrás de tudo isso. Muito obrigada.